Pensou que era o novo estagiário, mas era o CEO milionário disfarçado conhecendo sua equipe. E ele se apaixonou. Antes de começar, nos deixe nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Você tem que estar brincando comigo. Mariana Santos bateu a mão na mesa de vidro da sala de reuniões, seus olhos castanhos brilhando de indignação. 3 meses de atraso no projeto, e agora você quer que eu apresente isso para o CEO fantasma, que ninguém nunca viu? Gabriel Oliveira ajustou o nó da gravata azul marinho, tentando manter a compostura enquanto observava a mulher à sua frente. Cabelos pretos cortados em um bob moderno, vestindo uma blusa rosa que contrastava com a saia azul royal, ela era tudo menos sutil em sua frustração. Aos 28 anos, Mariana tinha construído uma reputação sólida como líder de design UX/UI na TechFlow, mas neste momento, ela claramente não sabia que estava desabafando diretamente com o dono da empresa. Olha, eu entendo sua preocupação. Gabriel começou, mas foi interrompido. Entende, você é novo aqui e não entende nada. Mariana cruzou os braços. Esse Gabriel Oliveira vive numa torre de marfim, tomando decisões que afetam nossa vida sem nem saber nossos nomes. E agora querem que eu faça milagre? Gabriel engoliu em seco. 2 semanas atrás, ele havia decidido se infiltrar em sua própria empresa como um suposto novo estagiário. Aos 32 anos, herdeiro de uma família tradicional de empresários do Rio Grande do Sul, ele sempre suspeitou que sua posição de CEO criava uma barreira entre ele e seus funcionários. Os relatórios mensais mostravam quedas de produtividade, rotatividade alta e moral baixa, mas números nunca contavam a história completa. Desculpa, acho que me apresentei mal, ele disse estendendo a mão. Gabriel Silva. Sou o novo estagiário do Departamento de Estratégia. Mariana pausou, notando pela primeira vez o homem à sua frente. Alto, loiro, com feições marcantes e um porte que não parecia típico de um estagiário recém-formado. Havia algo em seus olhos azuis que transmitia mais experiência do que ela esperaria de alguém no começo da carreira. Mariana Santos, ela respondeu, apertando sua mão com menos hostilidade. Líder de design UX/UI. E você acabou de presenciar meu momento de menos glamour profissional. Na verdade, achei interessante, Gabriel disse. E era verdade. Você claramente se importa muito com o trabalho. Me importo com minha equipe. Mariana corrigiu, caminhando até a janela que dava vista para a Avenida Faria Lima. Essas pessoas trabalham comigo há anos. Quando os projetos atrasam, não é só número numa planilha. É o Carlos que tem 2 filhos pequenos e precisa das horas extras. É a Júlia que está pagando faculdade à noite. É real, sabe? Gabriel sentiu algo se mover em seu peito. Durante anos, ele havia visto os funcionários exatamente como números numa planilha. Produtividade, eficiência, resultados. Eram as únicas métricas que importavam em suas reuniões de diretoria. E você acha que o CEO não sabe disso? Ele perguntou, genuinamente curioso. Mariana soltou uma risada amarga. Gabriel Oliveira, por favor. O cara deve ter uns 30 e poucos anos, herdou a empresa do pai. Provavelmente nunca trabalhou um dia da vida dele de verdade. Aposto que nem sabe quantas pessoas trabalham aqui. 347, Gabriel disse automaticamente. Depois percebeu o erro. Mariana virou-se para ele com uma sobrancelha erguida. Como é que um estagiário sabe esse número de cabeça? Eu li no relatório anual, ele gaguejou. Gosto de me preparar quando entro numa empresa nova. Mariana o estudou por um momento. Interessante. A maioria dos estagiários mal sabe em que andar, fica ao banheiro no primeiro dia. Gabriel riu nervosamente. Falando nisso, você poderia me mostrar onde fica a copa? Preciso de um café urgente. Claro, vem comigo. Enquanto caminhavam pelos corredores modernos da TechFlow, com paredes de vidro e decoração minimalista, Gabriel observava tudo com olhos novos. Funcionários cumprimentavam Mariana calorosamente, mas ele notou como muitos desviavam o olhar quando passavam por ele. Não era hostilidade, era mais como cautela. Pessoal meio tímido aqui? Ele perguntou. Não exatamente, Mariana respondeu, parando em frente à máquina de café expresso importada. É que a gente aprendeu a não confiar muito em caras novos. Já tivemos alguns espiões corporativos, digamos assim. O coração de Gabriel disparou.
Espiões? Ah, você sabe como é. Consultores contratados pela diretoria para avaliar eficiência, gente de RH fazendo pesquisa de clima organizacional. Ela fez aspas no ar com os dedos. Sempre resulta em demissões. Gabriel ficou em silêncio enquanto Mariana preparava 2 cafés. A ironia da situação não passou despercebida. Ele era exatamente o tipo de espião que ela estava descrevendo, mas suas motivações eram diferentes. Pelo menos, ele esperava que fossem. Açúcar? Ela perguntou. Não, obrigado. Bom, porque acabou mesmo. Mariana sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Orçamento de Copa foi cortado mês passado, mais uma brilhante decisão executiva. Talvez o CEO não soubesse que isso afetaria tanto o pessoal, Gabriel sugeriu cautelosamente. Ou talvez ele simplesmente não se importe, Mariana replicou, tomando um gole do café. Olha, Gabriel Silva, não quero soar amarga. Eu gosto do meu trabalho, gosto da minha equipe, mas às vezes a gente se sente invisível, sabe? Como se nossas opiniões não importassem. Gabriel assentiu absorvendo cada palavra. Este era exatamente o tipo de feedback que nunca chegava até ele através dos canais oficiais. E se o CEO perguntasse sua opinião? Ele aventurou. O que você diria para ele? Mariana parou de beber o café e o encarou diretamente. Eu diria para ele descer do pedestal e conhecer as pessoas que fazem essa empresa funcionar de verdade. Parece que ele esqueceu que por trás de cada projeto tem gente real com vidas reais. Naquele momento, Ricardo Mendes, o gerente de TI de 35 anos, apareceu na copa. Cabelos grisalhos prematuros e óculos de armação grossa, ele era conhecido por sua eficiência técnica e lealdade a Mariana. Mari, preciso falar contigo sobre o servidor. Ele começou, depois notou Gabriel. Oi. Ricardo, esse é o Gabriel Silva, novo estagiário. Gabriel, esse é o Ricardo, nosso gênio da TI. Prazer, Ricardo disse, mas Gabriel notou que ele não estendeu a mão. Mari, depois você pode passar na minha sala? É sobre o projeto do cliente de Recife. Claro, Rick. Gabriel, você quer conhecer o resto do escritório? Enquanto Mariana o guiava pelo andar, Gabriel percebeu como a atmosfera mudava. Havia energia, criatividade, paixão pelo trabalho. Tudo coisas que ele não sentia há anos em suas reuniões de diretoria. Mas também havia tensão, incerteza sobre o futuro e uma sensação generalizada de que as decisões importantes eram tomadas por pessoas que não entendiam a realidade do dia a dia. Mariana, ele disse quando chegaram de volta à mesa dela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você pudesse mudar uma coisa nessa empresa, qual seria? Ela o olhou surpresa pela pergunta, depois seu rosto ficou sério. Comunicação. O CEO precisa parar de ser um fantasma e começar a conversar com a gente, não através de memorandos ou e-mails corporativos cheios de jargão. Conversa real, sabe? Sobre nossos projetos, nossas ideias, nossos problemas. Gabriel assentiu lentamente. Faz sentido. Por que perguntou? Curiosidade. Quero entender como as coisas funcionam aqui. Mariana sorriu e Gabriel sentiu seu coração acelerar um pouco. Você é diferente dos outros estagiários que já passaram por aqui. Como assim? A maioria só quer agradar os chefes e conseguir uma efetivação. Você parece genuinamente interessado em entender as pessoas. Se ela soubesse, Gabriel pensou com uma pontada de culpa. Talvez porque eu acredite que entender as pessoas é a parte mais importante de qualquer negócio. Nossa, de onde você tirou essa filosofia? Da sua família? Gabriel hesitou. Sua família acreditava em hierarquia, eficiência e resultados financeiros. Pessoas eram recursos humanos, não indivíduos com histórias e sonhos. Algo assim, ele respondeu vagamente. O resto do dia passou rapidamente, com Mariana apresentando Gabriel para outros membros da equipe e explicando os projetos em andamento. A cada conversa, Gabriel entendia melhor os problemas que seus relatórios nunca capturavam. Não eram apenas questões técnicas ou de recursos, eram problemas humanos de comunicação, de reconhecimento. Quando o expediente terminou, Mariana estava organizando sua mesa quando Gabriel se aproximou. Obrigado por hoje, ele disse. Foi esclarecedor. De nada.
Amanhã posso te mostrar como funciona nosso processo de criação, se quiser. Gostaria muito. Enquanto saía do prédio, Gabriel refletiu sobre o dia. Pela primeira vez em anos, ele havia tido conversas reais sobre trabalho. Não sobre métricas ou estratégias abstratas, mas sobre o impacto humano das decisões empresariais. E Mariana, havia algo nela que o intrigava profundamente. Sua paixão, sua lealdade à equipe, sua maneira direta de falar. Ele estava jogando um jogo perigoso, mas pela primeira vez questionou se não era ele quem mais tinha a aprender com essa experiência. Capítulo 2. Almoços e confidências. 3 semanas depois, Gabriel já havia se tornado parte da rotina da TechFlow de uma forma que nem ele esperava. Todas as manhãs, chegava cedo para observar como a equipe de Mariana se organizava para o dia, e toda tarde ficava até mais tarde, ajudando com tarefas que um estagiário normal provavelmente delegaria para outros. Você não para, né? Mariana comentou numa quinta-feira, vendo Gabriel ainda no escritório às 7 da noite, analisando planilhas de produtividade que ela havia pedido para alguém revisar. Gosto de entender como as coisas funcionam, ele respondeu. E era verdade. Nas últimas semanas, havia descoberto problemas operacionais que seus diretores nunca mencionavam nas reuniões mensais. Prazos irreais impostos pelo departamento comercial, falta de comunicação entre equipes, sistemas ultrapassados que ninguém havia reportado por medo de parecer reclamação. Quer comer alguma coisa? Conheço um lugar legal. Gabriel ergueu os olhos da planilha. Era a primeira vez que Mariana o convidava para algo fora do ambiente de trabalho. Claro, o lugar legal era um food truck de tapioca estacionado numa rua lateral da Vila Olímpia, decorado com bandeirinhas coloridas e tocando forró baixinho. Mariana cumprimentou o dono, seu Antônio, como se fossem velhos amigos. "A de sempre, minha filha?" O homem perguntou com sotaque carregado. "2, seu Antônio. Essa aqui é de camarão seco, igual a que minha mãe fazia em Salvador." Mariana explicou para Gabriel. "Quando eu estava com saudade de casa, descobri esse cantinho. Me salva a alma." Gabriel mordeu a tapioca e foi surpreendido pelo sabor. Rica, temperada, completamente diferente das refeições sofisticadas que estava acostumado nos restaurantes caros de São Paulo. "Você é de Salvador?" ele perguntou. "Nascida e criada no bairro da Liberdade. Vim para São Paulo fazer faculdade na USP e acabei ficando, já faz 6 anos. "E sua família ficou lá?" O rosto de Mariana se iluminou. "Meus pais, João e Carmen, eles têm uma empresa de construção, a Santos Construções. Começou pequena quando eu era criança. Meu pai fazia reformas, pinturas, essas coisas. Aos poucos foi crescendo." Gabriel prestou atenção em cada detalhe. "E como está indo?" "Bem, pelo que sei. Meu pai sempre fala que negócio é sobre pessoas, não sobre números. Ele conhece cada pedreiro pelo nome. Sabe quando alguém está com problema em casa, ajuda como pode." Ela sorriu com orgulho. "Bem diferente daqui, né?" "Como assim?" "Ah, Gabriel, você trabalha aqui há 3 semanas. Já percebeu como as coisas funcionam? O pessoal da diretoria nem sabe nossos nomes direito." Outro dia, ouvi o gerente financeiro chamando a Júlia de aquela menina do design numa reunião. Gabriel fez uma nota mental para conversar com o gerente financeiro sobre isso. "E você nunca pensou em voltar para Salvador? Trabalhar na empresa da família?" Mariana mastigou lentamente antes de responder. "Penso às vezes, especialmente quando as coisas ficam difíceis aqui. Mas eu construí algo em São Paulo, sabe? Tenho minha equipe, meus projetos. E honestamente, não sei se estou pronta para a pressão de trabalhar no negócio da família." "Pressão? Imagina se eu estragar tudo que meus pais construíram em 25 anos. Eles nunca falariam nada, mas eu não me perdoaria." Gabriel assentiu, entendendo mais do que gostaria. O peso das expectativas familiares era algo que ele conhecia bem. "E você?" Mariana perguntou. "De onde vem? Como chegou na TechFlow?" Gabriel quase engasgou com a tapioca. "Sou do Sul, interior do Rio Grande do Sul, família, tradicional." "Tradicional como?" "Conservadora. Meu pai sempre foi muito focado em disciplina, resultados, essas coisas. Ele estava sendo cuidadoso para não mentir completamente. Quando decidi vir para São Paulo,
foi meio que para provar que conseguia me virar sozinho. Entendo. Por isso você se esforça tanto? Quer provar alguma coisa? A pergunta pegou Gabriel desprevenido pela honestidade. Talvez. Ou talvez eu só esteja tentando entender como ser uma pessoa melhor. Mariana o olhou com uma expressão diferente, mais suave. Você é estranho, Gabriel Silva. Estranho como? A maioria dos estagiários que passam aqui só quer aparecer, sabe? Falar alto nas reuniões, tentar impressionar os chefes. Você é mais observador, como se estivesse realmente prestando atenção. Se ela soubesse o quanto ele estava prestando atenção, Gabriel pensou. Na semana seguinte, os almoços no food truck se tornaram rotina. Mariana contava histórias de Salvador, as festas juninas na casa dos avós, os verões na praia de Estela Maris, como seu pai ensinou ela a dirigir num terreno baldio aos 14 anos. Meu pai é meio teimoso, ela disse numa terça-feira rindo. Quando decidiu expandir a empresa 3 anos atrás, minha mãe ficou preocupada. João, a gente já está bem assim, ela falava, mas ele queria deixar algo maior para os filhos. E deu certo. Pelo que ele conta, sim. Pegaram uns contratos maiores, contrataram mais gente. Minha mãe ainda reclama que ele trabalha demais, mas ela fica orgulhosa quando vê o nome da empresa numa placa de obra. Gabriel sentia uma pontada de inveja da relação que Mariana tinha com a família. Transparente, carinhosa, baseada em confiança mútua. Muito diferente das reuniões formais e discussões sobre performance que ele tinha com seu próprio pai. Foi numa dessas conversas que Ricardo apareceu inesperadamente no food truck. Mari, você não estava atendendo o telefone, ele disse claramente agitado. Temos um problema com o servidor principal. Que tipo de problema? O tipo que pode derrubar todos os projetos por 2 dias. Mariana fechou os olhos, respirou fundo. Ok, vamos. Gabriel, desculpa, preciso resolver isso. Posso ajudar? Gabriel ofereceu. Ricardo o olhou com desconfiança. É problema técnico, estagiário. Ricardo, Mariana repreendeu suavemente. Gabriel tem se mostrado muito competente. Talvez ele possa aprender alguma coisa. De volta no escritório, Gabriel observou como Mariana gerenciava a crise. Ela não entrou em pânico, não culpou ninguém, simplesmente organizou a equipe para encontrar soluções. Ligou para fornecedores, remanejou prazos, comunicou os clientes com transparência sobre os atrasos. Como você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou quando a situação estava controlada. Fazer o quê? Liderar. Manter todo mundo calmo numa crise. Mariana riu. Você acha que eu estava calma? Por dentro eu estava surtando. Mas aprendi que quando você é responsável por uma equipe, não pode mostrar desespero. As pessoas precisam de alguém que transmita confiança. E onde aprendeu isso? Observando meu pai. Já vi ele lidar com obra atrasada, chuva que destruiu material, cliente que não queria pagar. Ele sempre falava, Mari, problema todo mundo tem. O que separa as pessoas é como elas resolvem. Gabriel ficou em silêncio processando. Sua educação empresarial havia sido baseada em teorias, estudos de caso, estratégias abstratas. Nunca ninguém havia lhe ensinado sobre a responsabilidade emocional de liderar pessoas reais. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Claro. Se você fosse CEO desta empresa, o que faria diferente? Mariana parou de organizar os papéis na mesa. Nossa, pergunta pesada. É hipotético, só curiosidade. Bom, ela pensou por um momento. Primeiro, eu desceria deste andar pelo menos uma vez por semana. Conversaria com as equipes, entenderia os projetos de perto. Segundo, criaria canais reais de comunicação, não aquelas pesquisas de satisfação que ninguém leva a sério. E terceiro, eu lembraria que cada pessoa aqui tem uma vida fora da empresa. Família, sonhos, preocupações. Decisões corporativas afetam vidas reais. Gabriel assentiu fazendo anotações mentais de cada sugestão. Por que perguntou? Mariana quis saber. Só tentando entender como uma empresa deveria funcionar. Você tem planos de ser CEO um dia? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Eu não sei. Talvez. Se for, lembra dessas conversas. Promete? Gabriel a olhou nos olhos, sentindo o peso da ironia. Prometo. Naquela noite, sozinho em seu apartamento em Moema,
Gabriel refletiu sobre as últimas semanas. Sua experiência como estagiário estava revelando problemas que ele nunca imaginou, mas também estava mostrando um lado da liderança que ele nunca havia considerado. A liderança de Mariana não vinha de autoridade ou posição hierárquica. Vinha de genuine care pelas pessoas ao seu redor. E ele estava se apaixonando não apenas por ela, mas pela pessoa que ele poderia se tornar sob sua influência. O problema era que tudo estava baseado numa mentira. E mentiras, ele estava aprendendo, tinham a tendência de explodir na cara da pessoa no momento mais inconveniente possível. Capítulo 3. Entre dois mundos. 2 meses depois do primeiro encontro, Gabriel acordava todas as manhãs com um nó no estômago. Não era ansiedade profissional. Era culpa. A culpa de estar vivendo uma mentira que crescia a cada dia, especialmente agora que suas conversas com Mariana haviam evoluído para algo muito além de colegas de trabalho. Você está diferente, Mariana comentou numa sexta-feira, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera depois do expediente. Era outubro, e as árvores começavam a florir, criando um contraste colorido com o cinza urbano de São Paulo. Diferente como? Gabriel perguntou, tentando soar casual. Mais tenso, como se estivesse carregando algum peso. Gabriel parou de andar por um momento. Ela estava certa. As últimas semanas haviam sido uma tortura emocional. Durante o dia, observava os problemas da empresa através dos olhos de um funcionário comum. À noite, sozinho, analisava relatórios financeiros e tomava decisões que afetavam as mesmas pessoas com quem agora tinha relacionamentos pessoais. É trabalho, ele mentiu. Ainda estou me adaptando. Gabriel. Mariana parou em frente a ele, colocando as mãos nos ombros dele. Faz 2 meses que você trabalha com a gente. Já se adaptou melhor que estagiários que ficaram 1 ano inteiro. O toque dela fez o coração de Gabriel acelerar. Nas últimas semanas, pequenos gestos como esse haviam se tornado frequentes. Uma mão no braço durante uma conversa. Sorrisos que duravam um pouco mais que o normal. A maneira como ela salvava o lugar ao lado dela nas reuniões. Mariana, Quer jantar comigo hoje? Ela interrompeu, e havia algo diferente em sua voz. Menos casual, mas intencional. Gabriel sabia que deveria dizer não. Cada momento que passava com ela tornava sua desonestidade mais insuportável. Mas quando olhou nos olhos dela, viu algo que o desarmou completamente. Vulnerabilidade. Mariana, sempre tão segura e confiante no trabalho, estava nervosa. Sim, ele respondeu, antes que o bom senso pudesse intervir. O restaurante que ela escolheu era um pequeno bistrô no bairro da Vila Madalena, com mesas apertadas e música ao vivo. Nada parecido com os estabelecimentos 5 estrelas que Gabriel frequentava em suas reuniões de negócios. Espero que você não seja vegetariano, Mariana disse consultando o cardápio. Porque o bobó de camarão daqui é quase tão bom quanto o da minha mãe. Sua mãe cozinha bem? Ela é incrível. Aprendeu todas as receitas com minha avó, que aprendeu com a dela. É tradição de família. Mariana sorriu com carinho. Toda vez que volto para Salvador, ela faz uma festa. Mata uma galinha, faz vatapá, caruru, a mesa fica farta. Gabriel imaginou a cena. Uma família reunida, conversando alto, rindo, compartilhando histórias. Muito diferente dos jantares formais de sua infância, onde conversas sobre negócios dominavam a mesa e afeto era demonstrado através de conquistas profissionais. E você? Mariana perguntou. Como são as reuniões de família no Sul? Mais contidas, Gabriel respondeu cuidadosamente. Minha família não é muito de demonstrar afeto abertamente. Deve ser solitário. A palavra atingiu Gabriel como um soco. Solitário. Era exatamente isso que ele havia se sentido durante anos, cercado por pessoas que o respeitavam sua posição, mas nunca o conheceram como pessoa. Às vezes, ele admitiu. Por isso você veio para São Paulo? Para sair desse ambiente? Gabriel assentiu, percebendo que, pela primeira vez em meses, estava sendo completamente honesto. Queria descobrir quem eu era longe das expectativas da família. E descobriu. Gabriel a olhou, cabelos soltos emoldurando o rosto, usando um vestido azul marinho simples que realçava seus olhos expressivos. Naquele momento,
ele soube que estava perdidamente apaixonado por ela. Não apenas pelo que ela representava, mas por quem ela realmente era. Estou descobrindo, ele disse suavemente. O jantar se estendeu por horas. Conversaram sobre livros, filmes, sonhos para o futuro. Mariana contou sobre sua vontade de um dia criar sua própria empresa de design, algo que combinasse tecnologia com elementos culturais brasileiros. Imagina apps que realmente representem nossa diversidade, sabe? Não só imitações de produtos americanos, mas coisas genuinamente nossas. Gabriel ficou fascinado pela visão dela. Você já pensou em apresentar essa ideia na TechFlow? Mariana riu amargamente. Para o nosso CEO fantasma, ele provavelmente nem saberia avaliar a proposta. Pelos rumores, ele só se interessa por métricas de crescimento internacional. Gabriel sentiu uma punhalada de culpa. Talvez você esteja subestimando ele. Duvido. Ricardo me contou que um dos diretores comentou numa reunião que o Gabriel Oliveira quer expandir para fora do Brasil nos próximos 2 anos. Sabe o que isso significa? Demissões. Terceirização. Adeus para qualquer inovação que valorize nossa cultura. Gabriel quase engasgou com o vinho. Era verdade. Havia planos de expansão internacional em seus documentos estratégicos, mas eram apenas esboços preliminares. Ele não havia considerado como essas discussões filtrariam para as equipes operacionais. Você tem certeza disso? Gabriel, você é muito inocente ainda. É assim que essas empresas funcionam. Crescimento a qualquer custo, funcionários como números em planilhas. Depois do jantar, caminharam lentamente pelas ruas de Vila Madalena. A noite estava morna e havia música saindo de vários bares pequenos. Obrigada pela noite, Mariana disse quando chegaram ao metrô. Obrigado você por me mostrar um lado de São Paulo que eu não conhecia. Tem muito mais para conhecer. Se você quiser... Quero, Gabriel disse antes que ela terminasse a frase. Mariana sorriu e, sem aviso, se inclinou para dar um beijo no rosto dele. Mas Gabriel virou o rosto no mesmo momento, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante, que durou apenas alguns segundos, mas mudou tudo entre eles. Nossa, Mariana sussurrou, encostando a testa na dele. Desculpa, eu não queria... Eu queria, ela interrompeu, sorrindo. No caminho de volta para casa, Gabriel lutou contra sentimentos contraditórios. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente feliz. Mariana tinha trazido cor para sua vida cinza, mostrado que relacionamentos podiam ser baseados em autenticidade ao invés de conveniência, mas também sabia que estava construindo algo sobre uma fundação de mentiras. E mentiras, mais cedo ou mais tarde, sempre vinham à tona. Na segunda-feira seguinte, as coisas no escritório mudaram sutilmente. Não era óbvio para os outros, mas Gabriel e Mariana compartilhavam olhares que duravam um pouco mais. Conversas que tinham subtextos, proximidade física que antes não existia. Foi durante uma dessas manhãs que o telefone de Mariana tocou com uma ligação que mudaria tudo. Mãe? Mariana atendeu com surpresa. Que horas são aí? Não é muito cedo para... O quê? Gabriel viu o rosto dela mudar de confusão para preocupação, depois para pânico. Calma, mãe, respira, conta direito o que aconteceu. Mariana se afastou para um canto mais reservado, mas Gabriel conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Contrato cancelado, dívidas, banco. Quando ela desligou, estava visivelmente abalada. Mariana, o que aconteceu? É minha família, ela disse, tentando manter a compostura. A empresa está com problemas sérios. Um contrato grande foi cancelado na última hora, e eles ficaram com dívidas que não conseguem pagar. Gabriel sentiu uma urgência imediata de ajudar. Que tipo de problemas? Fornecedores cobrando, banco ameaçando executar garantias. Meu pai investiu tudo na expansão dos últimos anos. Se não conseguir resolver isso em algumas semanas, a empresa fecha, Gabriel completou. E eles perdem tudo. A casa, os equipamentos, o trabalho de uma vida inteira. Mariana se sentou pesadamente na cadeira, colocando o rosto nas mãos. Gabriel se ajoelhou ao lado dela, tocando gentilmente seu braço. Ei, a gente vai encontrar uma solução. A gente? Ela o olhou com uma mistura de gratidão e dor. Gabriel, isso não é problema seu, é problema da minha família. Você é importante para mim, ele disse.
e nunca havia falado algo tão verdadeiro. Seus problemas são meus problemas. Mariana o olhou por um longo momento, então se inclinou para abraçá-lo. Gabriel a segurou firmemente, sentindo a responsabilidade do momento. Ele tinha recursos para resolver os problemas da família dela em questão de dias. Uma transferência bancária, alguns telefonemas, contratos renegociados. Seria simples. Mas fazer isso significaria revelar quem ele realmente era. E revelar quem ele era significaria perder ela para sempre. Enquanto consolava Mariana, Gabriel tomou uma decisão silenciosa. Encontraria uma maneira de ajudar sem expor sua identidade, pelo menos até descobrir como contar a verdade sem destruir tudo que haviam construído juntos. O que ele não sabia era que a verdade tem maneiras próprias de vir à tona, geralmente nos momentos mais inconvenientes possíveis. Capítulo 4. A verdade revelada. 3 dias depois da ligação da mãe de Mariana, Gabriel estava passando noites em claro tentando encontrar uma maneira de ajudar a família Santos sem revelar sua identidade. Ele havia discretamente pesquisado sobre a Santos Construções, descobrindo que a empresa realmente tinha potencial, bons projetos, reputação sólida no mercado baiano, mas problemas de fluxo de caixa causados por um cliente grande que cancelou um contrato de último minuto. "Você está com cara de quem não dorme há dias", Mariana comentou numa quarta-feira, trazendo um café para ele. "Obrigado." Gabriel aceitou a xícara, notando como ela havia se tornado ainda mais carinhosa desde que compartilharam o problema da família. "Como está sua mãe?" "Tentando manter meu pai otimista. Mas eu conheço ela. Quando ela liga todo dia é porque a situação está pior do que estão me contando." Gabriel viu a oportunidade que estava procurando. "Mariana, eu tenho uma ideia." "Que tipo de ideia?" "E se eu tivesse um contato que pudesse ajudar? Alguém com experiência em reestruturação de pequenas empresas?" Mariana ergueu uma sobrancelha. "Que tipo de contato um estagiário teria?" "Da minha família. Lembra que falei que eram conservadores? Também são bem conectados no mundo dos negócios." Era a verdade mais próxima que Gabriel conseguiu formular. "Gabriel, isso é muito gentil, mas problemas de família são complicados. Não posso envolver pessoas que nem conheço. Pelo menos deixa eu tentar?" Gabriel segurou a mão dela. "Se não der certo, não perdemos nada." Mariana hesitou, claramente dividida entre orgulho e desespero. "Não quero que sua família pense que você está se envolvendo com alguém problemática. Eles vão pensar que estou me envolvendo com alguém incrível, que valoriza a família acima de tudo." Mariana sorriu pela primeira vez em dias. "Ok. Mas promete que, se for incômodo, você para?" "Prometo." Naquela tarde, Gabriel se trancou na sala de reuniões vazia e começou a fazer telefonemas como CEO. Contatou consultores especializados em recuperação de empresas. Pediu análises financeiras da Santos Construções, investigou o mercado de construção civil em Salvador. O que descobriu o impressionou. João Santos realmente havia construído algo sólido em 25 anos. A empresa tinha carteira de clientes fiéis, projetos bem executados, e o problema atual era pontual, causado por um cliente que estava enfrentando suas próprias dificuldades financeiras e precisou cancelar um projeto grande no último minuto. "É solucionável", Gabriel murmurou para si mesmo, analisando os números. "Com o capital certo e uma estratégia de diversificação." "Gabriel?" Ele se virou bruscamente. Mariana estava na porta da sala de reuniões, olhando para os papéis espalhados na mesa com confusão. "O que é tudo isso?" Gabriel sentiu o sangue gelar. Na mesa estavam relatórios financeiros detalhados da Santos Construções, análises de mercado e, pior de tudo, documentos com o timbre da TechFlow que claramente identificavam Gabriel Oliveira como CEO. "Eu posso explicar." Mariana entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Seus olhos percorreram os documentos, parando no cabeçalho de um relatório que dizia claramente "Confidencial, CEO Gabriel Oliveira." "Gabriel Oliveira", ela leu em voz alta, depois olhou para ele. "Não Gabriel Silva." Gabriel fechou os olhos, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. "Mariana, você é o CEO?" A voz dela estava estranhamente calma, mas Gabriel conhecia ela bem o suficiente para reconhecer a tempestade se formando. "Sim."
O CEO fantasma que eu critiquei durante 2 meses? Sim. O CEO que eu disse que não se importa com os funcionários, que vive numa torre de marfim, que toma decisões sem conhecer as pessoas? Mariana, por favor, deixa eu explicar. Explicar? A calma se quebrou como uma represa rompendo. Você me fez de idiota durante 2 meses inteiros. Não foi assim. Como foi então, Gabriel? Ela pegou um dos relatórios da mesa. Você decidiu brincar de estagiário para se divertir? Ver como a plebe funciona? Eu queria entender os problemas da empresa. Mentindo para todo mundo? Me fazendo acreditar que você era... Que eu era o quê? Real, Mariana gritou, e Gabriel viu lágrimas nos olhos dela. Eu achei que você era uma pessoa real, genuína, que se importava de verdade. Eu me importo. Tudo que senti por você é real. Como eu vou saber o que é real se você mentiu sobre quem você é? Gabriel tentou se aproximar, mas ela recuou. E essa pesquisa sobre minha família? Você estava investigando a gente? Eu só queria ajudar. Com dinheiro sujo da sua posição de CEO? Para depois eu ficar em dívida com você? Não é assim. Então, como é, Gabriel? Me explica como alguém que tem tanto dinheiro que pode resolver problemas de empresas inteiras decide brincar de pobre no próprio escritório? Gabriel respirou fundo, tentando encontrar palavras que pudessem salvá-los. Eu nunca tive uma conexão real com ninguém. Sempre soube que as pessoas se aproximavam de mim por interesse, por minha posição, pelo dinheiro da família. Quando me infiltrei aqui, foi a primeira vez que alguém me viu como pessoa comum. E eu era seu experimento social? Você era, a primeira pessoa que me conheceu pelo que sou por dentro, não pelo que tenho. Mariana riu amargamente. Mas eu não te conheci, Gabriel. Conheci uma persona que você criou. Gabriel Silva, o estagiário humilde que se importa com as pessoas. Gabriel Oliveira, o CEO milionário. Eu nunca conheci. São a mesma pessoa. São. Mariana pegou outro papel da mesa. Esse documento aqui fala sobre demissões programadas para o próximo trimestre. 15 pessoas da minha equipe. Você assinou isso ontem. Gabriel olhou para o documento. Era uma proposta preliminar que ele havia revisado, mas não aprovado. Isso é só um estudo. A Júlia está na lista. O Carlos está na lista. Pessoas que você conhece, que almoçaram com você, que te trataram como amigo. Eu não aprovei essas demissões, mas considerou. O Gabriel Silva jamais consideraria demitir pessoas que conhece pessoalmente. O Gabriel Oliveira aparentemente sim. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela estava certa. Havia uma desconexão entre quem ele havia se tornado nas últimas semanas e as decisões que ainda tomava como CEO. Mariana, eu posso mudar? Pode. Ou vai voltar para sua torre de marfim assim que essa brincadeira acabar. Não é brincadeira. O que sinto por você é real. O que você sente por mim é gratidão por eu ter te tratado como gente normal. Não é amor, Gabriel. É novidade. A acusação doeu porque tinha um grão de verdade. Gabriel tentou protestar, mas Mariana já estava juntando seus documentos. Eu vou pedir demissão hoje. Não, Mariana, por favor. Não posso mais trabalhar aqui sabendo que meu chefe me mentiu por 2 meses. Que me usou para coletar informações sobre problemas da empresa. Eu nunca usei você. Não? Mariana se virou para ele, lágrimas agora correndo livremente. Então por que você não contou a verdade? Se realmente se importava comigo, por que não teve coragem de ser honesto? Gabriel ficou em silêncio porque não tinha resposta para essa pergunta. É o que eu pensei, Mariana disse. Você sabia que se eu descobrisse quem você realmente era, tudo mudaria. Porque no fundo você sabe que pessoas como eu e pessoas como você não se misturam. Isso não é verdade. Gabriel, você ganha em 1 mês mais do que meu pai ganhou na vida inteira. Você tem motorista, apartamento em Moema, relógio que custa mais que meu carro. E eu? Eu mando dinheiro todo mês para Salvador para ajudar meus pais. Moro num estúdio alugado na Vila Madalena e minha maior extravagância é o food truck de tapioca. Nada disso importa para mim. Importa para mim, porque eu passei 2 meses me sentindo igual a você, achando que tínhamos algo em comum. Agora descobri que você estava fazendo turismo na minha vida. Gabriel tentou mais uma vez. Deixa eu te mostrar que mudei, que você mudou quem eu sou.
Sabe qual é o problema, Gabriel? Mariana estava na porta agora, pronta para sair. Eu não quero mudar ninguém. Quero alguém que já seja real. E você, eu não sei mais quem você é. Mariana, e sua família? Deixa eu ajudar, pelo menos. Minha família é problema meu. A gente sempre se virou sozinho, vai continuar se virando. E nós? Mariana parou na porta, sem se virar. Não tem nós, Gabriel. Nunca teve. Teve você brincando de ser outra pessoa. E eu sendo idiota o suficiente para acreditar. Gabriel ficou sozinho na sala de reuniões, cercado pelos documentos que haviam destruído tudo. Pela primeira vez na vida, ele havia encontrado amor real, conexão genuína, alguém que o via como pessoa ao invés de posição. E havia perdido tudo por não ter coragem de ser honesto. Do lado de fora da sala, ele ouviu Mariana conversando com Ricardo, provavelmente contando tudo. Em poucas horas, toda a empresa saberia que o CEO havia se infiltrado como estagiário. Gabriel se sentou pesadamente na cadeira, olhando pela janela para a cidade de São Paulo. Havia aprendido muito nas últimas semanas sobre liderança, sobre pessoas, sobre si mesmo. Mas aprendeu também uma lição cruel. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. A pergunta agora era: valeria a pena tentar mesmo assim? Capítulo 5. Caminhos separados. Na manhã seguinte, Gabriel chegou ao escritório para encontrar uma carta de demissão formal na sua mesa. Simples, direta, profissional, tão diferente da Mariana calorosa que ele havia conhecido. Ricardo havia assumido temporariamente as responsabilidades dela, mas o clima na equipe de design estava visivelmente tenso. Todo mundo sabe? Gabriel perguntou para Ricardo durante uma reunião sobre a transição. Sabe o quê? Que nosso CEO se disfarçou de estagiário para nos espionar? Ricardo não conseguiu esconder a hostilidade. Sim, todo mundo sabe. Não foi para espionar. Então foi para quê, Gabriel? Para se divertir? Para ver como os pobres trabalhadores vivem? Gabriel fechou os olhos. Era a segunda vez em 2 dias que alguém o acusava de fazer turismo na vida das outras pessoas. E a acusação doía porque talvez fosse verdade. Foi para entender os problemas da empresa. E entendeu? Entendi que eu era o maior problema. Ricardo parou de organizar os papéis e olhou para Gabriel com surpresa. Como assim? Entendi que eu estava tomando decisões sem conhecer as pessoas que seriam afetadas, que minha distância estava criando problemas que eu nem imaginava. E agora? Vai mudar alguma coisa? Gabriel hesitou. Estou tentando. Cancelei as demissões programadas. Aprovei o orçamento para melhorias no sistema que vocês vinham pedindo há meses. Mas perdi a pessoa que mais poderia me ajudar a ser um líder melhor. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Você realmente se importa com ela, não é? Mais do que ela vai acreditar. Então, por que não contou a verdade desde o começo? Era a pergunta que Gabriel havia feito para si mesmo centenas de vezes nos últimos 2 dias. Porque eu sabia que ia mudar tudo, e pela primeira vez na vida, alguém estava me vendo como pessoa comum, não como CEO. Mas você não é pessoa comum, Gabriel. Você é CEO de uma empresa de 300 funcionários. Fingir o contrário não te torna mais humano, te torna desonesto. As palavras de Ricardo ecoaram na cabeça de Gabriel durante o resto da semana. Ele tentou mergulhar no trabalho, implementando mudanças que havia aprendido durante sua infiltração, mas nada parecia preencher o vazio que Mariana havia deixado. Enquanto isso, em Salvador, Mariana estava enfrentando uma realidade muito mais dura do que havia imaginado. A Santos Construções estava pior do que seus pais haviam admitido. Sentada na pequena sala que servia como escritório da empresa, cercada por pilhas de faturas vencidas e contratos cancelados, Mariana tentava entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Pai precisa me contar tudo, ela disse para João Santos, um homem de 58 anos, cujos cabelos grisalhos e linhas de expressão mostravam anos de trabalho pesado. Não dá para eu ajudar se não souber a verdade completa. João suspirou, olhando para as mãos calejadas. Mari, eu achei que conseguia resolver sozinho. Quando o contrato da prefeitura foi cancelado, pensei que era só questão de tempo até aparecer outro. Quanto tempo faz isso? 8 meses. 8 meses?
Mariana não conseguiu esconder o choque. Pai, por que vocês não me contaram antes? Porque você estava construindo sua vida em São Paulo. Sua mãe e eu não queríamos te puxar de volta por causa dos nossos problemas. Carmen Santos entrou na sala naquele momento, carregando café e tapioca. Aos 54 anos, ela mantinha a energia e determinação que havia ajudado a construir a empresa ao lado do marido. Mas Mariana notou as linhas de preocupação ao redor de seus olhos. João, você contou para ela sobre o banco? Carmen perguntou. Que banco? Mariana olhou entre os pais. Eles querem executar a garantia da casa, João admitiu relutantemente. Usei nossa casa como garantia para conseguir capital de giro ano passado. Mariana sentiu o mundo girar. Vocês podem perder a casa? Se não conseguirmos quitar a dívida em 3 semanas, sim. Mariana passou o resto do dia analisando documentos, fazendo contas, tentando encontrar soluções. Sua experiência em UX/UI havia lhe dado habilidades analíticas, mas problemas financeiros de uma empresa de construção eram território completamente novo. Mari, Carmen disse quando a encontrou ainda trabalhando às 10 da noite, você não precisa carregar isso sozinha. Preciso sim, mãe. Vocês me deram tudo. Educação, oportunidades, apoio para seguir meus sonhos. Agora é minha vez de retribuir. Mas você tinha uma vida boa em São Paulo? Tinha, Mariana repetiu pensando em Gabriel. A dor da traição ainda estava fresca, mas estranhamente, estar em Salvador cuidando da família estava ajudando a processar a mágoa. Algumas coisas não eram tão reais quanto eu pensava. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou de cabeça na tentativa de salvar a empresa familiar. Visitou clientes antigos, tentou renegociar prazos com fornecedores, procurou novos contratos, mas rapidamente percebeu que o problema era maior do que sua determinação poderia resolver. Precisa de capital, Mari, disse Antônio, um velho amigo da família que trabalhava no setor. Seu pai construiu uma reputação sólida, mas reputação não paga conta. Quanto seria necessário? Para quitar as dívidas e ter capital de giro para recomeçar? Uns 400 mil. Mariana sentiu o estômago afundar. Era mais dinheiro do que ela poderia conseguir vendendo tudo o que possuía. Naquela noite, sozinha no quarto de adolescente que seus pais haviam mantido intocado, Mariana se permitiu chorar pela primeira vez desde que havia voltado para Salvador. Chorou pela empresa que poderia ser perdida, pela casa onde havia crescido, pelos pais que haviam sacrificado tanto e agora viam tudo desmoronar. E chorou por Gabriel. Por mais que estivesse furiosa com ele, por mais que se sentisse traída, uma parte pequena e teimosa do seu coração ainda sentia falta das conversas, dos risos, da conexão que haviam compartilhado, mesmo sabendo que tudo havia sido baseado numa mentira. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Ricardo. Gabriel perguntou pelo seu endereço. Não dei, mas ele parece genuinamente desesperado. Achei que você deveria saber. Mariana digitou e apagou várias respostas antes de simplesmente ignorar a mensagem. Em São Paulo, Gabriel estava tendo suas próprias revelações dolorosas. A empresa estava funcionando melhor desde que ele havia implementado as mudanças sugeridas durante sua experiência como estagiário, mas ele se sentia mais isolado do que nunca. Você precisa parar de se martirizar, disse Helena Carvalho, sua diretora de RH, durante uma reunião. O que você fez foi questionável, sim, mas também mostrou dedicação em entender a empresa de dentro. Mostrou que eu sou um mentiroso. Mostrou que você é humano e que está disposto a aprender. Gabriel olhou pela janela do seu escritório no 15º andar, vendo a cidade se estender até o horizonte. Helena, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se você descobrisse que alguém próximo mentiu sobre quem era durante meses, conseguiria perdoar? Helena pensou por um momento. Dependeria do porquê da mentira. Se fosse para me usar, não. Se fosse porque a pessoa estava com medo de não ser aceita como realmente é, talvez. E como você saberia a diferença? Pelas ações dela depois que a verdade viesse à tona. Naquela noite, Gabriel tomou uma decisão que o assustava mais do que qualquer negociação milionária que já havia fechado. Vendeu parte significativa de suas ações da TechFlow, o suficiente para manter o controle da empresa,
mas liberando o capital que normalmente estaria investido em expansão. Depois começou a pesquisar tudo sobre a indústria de construção civil no Nordeste brasileiro. Se ia tentar reconquistar Mariana, seria da única maneira que importava, provando através de ações, não palavras, que as semanas que haviam passado juntos o haviam mudado permanentemente, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que havia construído profissionalmente. Porque pela primeira vez na vida, Gabriel havia encontrado algo mais importante que sucesso empresarial. Havia encontrado a possibilidade de ser genuinamente amado por quem ele realmente era, não pelo que possuía, e estava disposto a lutar por isso, mesmo que as chances de sucesso fossem mínimas. A pergunta era: seria corajoso o suficiente para fazer a viagem até Salvador e enfrentar não apenas Mariana, mas toda a família que ele potencialmente poderia ajudar, sem saber se seria recebido como salvador ou como intruso indesejado? Capítulo 6. Redenção em Salvador. Gabriel chegou em Salvador numa quinta-feira de manhã, 3 semanas depois que Mariana havia deixado São Paulo. O aeroporto estava movimentado, cheio de turistas e executivos, mas ele se sentia completamente fora do seu elemento. Pela primeira vez em anos, não havia motorista esperando, não havia reserva em hotel 5 estrelas. Apenas uma mala, um dossiê detalhado sobre as Santos Construções e um plano que poderia dar muito errado. Ele pegou um táxi até o bairro da Liberdade, seguindo o endereço que havia conseguido através de pesquisas públicas. A cidade era diferente de tudo que conhecia. Cores vibrantes, música saindo das casas, pessoas conversando nas calçadas. O contraste com a frieza empresarial de São Paulo era gritante. A Santos Construções funcionava numa casa adaptada, com placas indicando escritório numa parte e residência na outra. Gabriel respirou fundo antes de bater na porta. Quem atendeu foi um homem alto, com cabelos grisalhos e mãos claramente calejadas pelo trabalho manual. João Santos. Gabriel o reconheceu imediatamente pelas fotos que Mariana havia mostrado no celular. "Posso ajudá-lo?" João perguntou, educado, mas desconfiado. "Senhor João, meu nome é Gabriel Oliveira. Eu trabalho com sua filha em São Paulo. Posso conversar com o senhor?" O rosto de João se fechou imediatamente. "Você é o CEO." Não era uma pergunta. Gabriel percebeu que Mariana havia contado tudo para os pais. "Sim, senhor. E o que faz aqui?" "Vim pedir desculpas e oferecer ajuda." João cruzou os braços. "Que tipo de ajuda?" "Posso entrar?" "É uma conversa longa." João hesitou, claramente lutando entre educação nordestina e proteção à família. "Mari está no escritório dos fundos. Ela não vai querer te ver." "Eu sei, mas talvez o senhor queira ouvir o que tenho a dizer primeiro." Após um momento, João se afastou da porta. "Entre, mas deixo claro, se você está aqui para brincar com minha filha de novo, não vai dar certo." Gabriel entrou numa sala simples, mas organizada, com uma mesa de madeira velha e cadeiras que já haviam visto dias melhores. Nas paredes, fotos de obras concluídas e certificados de qualidade mostravam anos de trabalho honesto. "Café?" João ofereceu, mais por educação que por cordialidade. "Por favor." Enquanto João preparava o café, Gabriel organizou seus pensamentos. Havia ensaiado essa conversa durante todo o voo, mas agora, diante do pai de Mariana, as palavras pareciam inadequadas. "Senhor João," ele começou quando o homem voltou com 2 xícaras. "Sei que Mariana contou o que aconteceu entre nós. Contou que você mentiu para ela durante 2 meses. É verdade. E não tenho desculpa para isso." João se sentou, estudando Gabriel com atenção. Então por que fez? Gabriel havia preparado explicações elaboradas, mas olhando para esse homem que havia construído uma empresa com as próprias mãos, decidiu pela honestidade completa. "Porque eu nunca aprendi a me relacionar com pessoas de verdade. Sempre soube que as pessoas se aproximavam de mim pelo dinheiro, pela posição. Quando me disfarcei de estagiário, pela primeira vez, alguém me viu como pessoa comum. E isso justifica a mentira? Não. Nada justifica. Mas explica por que fui covarde demais para contar a verdade." João tomou um gole do café, deixando o silêncio se estender. "Mariana disse que você ofereceu ajuda financeira para nossa empresa." "Ofereci, e a oferta continua de pé." "Por quê?"
Culpa. Gabriel considerou mentir, dar uma resposta mais palatável. Mas João Santos merecia honestidade. Culpa, sim. Mas principalmente porque em 2 semanas trabalhando ao lado de sua filha, aprendi mais sobre liderança e sobre pessoas do que em 10 anos como CEO. E porque estou apaixonado por ela. Apaixonado pela ideia dela ou por ela mesma? A pergunta atingiu Gabriel como um soco. Como assim? Minha filha é teimosa, independente. Às vezes briga comigo sobre como tocar a empresa. Ela tem opiniões fortes, não gosta de receber ajuda e defende as pessoas que ama como uma leoa. Você se apaixonou por essa Mariana ou pela Mariana que foi gentil com um estagiário? Gabriel ficou em silêncio, processando. Nos últimos dias em Salvador, observando Mariana lutar pela família à distância, ele havia visto exatamente esses traços: a determinação feroz, a recusa em aceitar derrota, a lealdade absoluta aos pais. Pelas duas, ele respondeu finalmente. E pela Mariana, que está aqui agora, lutando para salvar tudo que vocês construíram. João assentiu lentamente. E essa ajuda que você quer oferecer? Gabriel abriu o dossiê que havia trazido. Estudei sua empresa durante 3 semanas. Contratei consultores, analisei o mercado de construção em Salvador, verifiquei histórico de clientes. Senhor João, o senhor construiu algo sólido aqui. Mas a expansão dos últimos anos foi ambiciosa demais para o capital disponível, e o cancelamento do contrato da prefeitura criou um problema de fluxo de caixa que pode ser fatal. João não disse nada, mas Gabriel viu reconhecimento nos olhos dele. A solução não é só dinheiro, Gabriel continuou. É reestruturação, diversificação de clientes, modernização dos processos e sim capital para passar por essa fase difícil. E o que você quer em troca? Uma chance de provar para Mariana que mudei, e se ela não me perdoar, pelo menos a certeza de que ela não perdeu tudo por minha causa. Sua causa? Se eu tivesse sido honesto desde o começo, ela poderia ter me pedido ajuda antes da situação ficar crítica. Minha covardia custou tempo precioso. João se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o quintal, onde equipamentos de construção estavam guardados. Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quantos anos você tem? 32. E quanto dinheiro? Gabriel hesitou. Suficiente para resolver os problemas de vocês sem sentir falta. Não foi isso que perguntei. Gabriel respirou fundo. Patrimônio líquido em torno de 80 milhões. João assentiu como se estivesse confirmando algo que já sabia. E você realmente acha que pode ter um relacionamento normal com minha filha? Por que não poderia? Porque ela ganha 4 mil reais por mês, rapaz. Você ganha isso em... João fez contas mentalmente. Em menos de 1 hora. A realidade dos números atingiu Gabriel como nunca antes. Ele sempre soube que havia diferença financeira, mas nunca havia calculado a proporção exata. Mas isso não importa para mim. Importa para ela. E deveria importar para você também. Como assim? João voltou para a mesa, se sentando com expressão séria. Gabriel, você parece um rapaz decente, mas você vive num mundo diferente do nosso. Quando você quer alguma coisa, compra. Quando tem um problema, paga alguém para resolver. Não é crítica, é realidade. E minha filha vive num mundo onde cada real importa. Onde ela manda dinheiro todo mês para ajudar a gente, onde ela compra roupa em liquidação, onde ela economiza 3 meses para trocar o celular. Gabriel começou a entender aonde João queria chegar. Se vocês ficarem juntos, João continuou, como vai funcionar? Você vai fazer ela aceitar seu padrão de vida ou vai fingir que não tem dinheiro? Não sei, Gabriel admitiu, mas quero descobrir. E se ela não quiser? Então vou respeitar a decisão dela. Naquele momento, a porta dos fundos se abriu e Mariana entrou carregando papéis. Ela parou abruptamente ao ver Gabriel. O que você está fazendo aqui? Sua voz estava fria, mas Gabriel notou que ela estava mais magra, com olheiras que não tinha antes. Vim conversar com seu pai sobre uma proposta de negócios. Que tipo de proposta? João se levantou. Mari, por que você não senta? O rapaz tem algumas ideias interessantes. Pai, a gente já conversou sobre isso. Não quero a ajuda dele. E se não for dele? Gabriel interrompeu.
E se for de uma empresa de investimentos especializada em recuperação de negócios familiares? Mariana o encarou com desconfiança. Que empresa? Gabriel respirou fundo. Que eu criei ontem, com o dinheiro que levantei vendendo parte das minhas ações da Techflow. Você está brincando comigo? Mariana, João disse gentilmente. Senta aí e escuta o que ele tem a dizer. Não custa nada ouvir. Mariana se sentou relutantemente, mantendo distância de Gabriel. 5 minutos. Gabriel abriu o dossiê novamente, mas desta vez focou nos aspectos técnicos, não emocionais. A Santos Construções tem potencial real de crescimento, histórico de projetos bem executados, carteira de clientes fiéis, reputação sólida no mercado local. O problema atual é pontual, causado por um cliente que cancelou o contrato em cima da hora. Isso eu já sei, Mariana disse impaciente. O que talvez você não saiba é que esse mesmo cliente está tentando renegociar o contrato com outras empresas. Se a Santos conseguir se manter operacional por mais 2 meses, há uma boa chance de reconquistar o projeto. Mariana olhou para o pai, que assentiu confirmando a informação. Além disso, Gabriel continuou, identifiquei 3 outros projetos em licitação que a Santos tem perfil ideal para ganhar, mas seria necessário capital de giro para participar das concorrências. Quanto? João perguntou. 400 mil para quitar dívidas imediatas e garantir capital de giro por 6 meses. Mais 200 mil para modernização de equipamentos e sistemas. 600 mil? Mariana riu amargamente. Posso vender meu carro, meus móveis, minha alma e não junto nem 10% disso. Mas eu posso, Gabriel disse simplesmente. Em troca de quê? De uma chance. Uma chance de provar que posso ser o homem que você conheceu nos primeiros 2 meses, mas sendo honesto sobre quem eu realmente sou. Mariana o estudou por um longo momento. E se eu disser não? O investimento continua disponível, sem condições pessoais. Por quê? Porque você estava certa sobre uma coisa. Eu estava fazendo turismo na sua vida. Agora quero fazer algo real. João se levantou novamente. Vou deixar vocês conversarem sozinhos. Mari, ele trouxe documentos detalhados. Vale a pena olhar com calma. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu por vários minutos. Mariana folheava os papéis, e Gabriel podia ver sua mente analítica trabalhando nos números. Gabriel, ela disse finalmente, mesmo que eu aceitasse ajuda financeira, isso não mudaria nada entre nós. Eu sei. Você mentiu para mim durante 2 meses. Me fez acreditar que éramos iguais quando não somos. Você tem razão, não somos iguais. Você é muito melhor pessoa do que eu. Mariana ergueu os olhos para ele. Não é sobre ser melhor ou pior. É sobre confiança. Como eu vou confiar em você de novo? Gabriel havia pensado nessa pergunta durante semanas. Não sei se vai conseguir, mas se me der uma chance, posso tentar merecer sua confiança de novo. Como? Sendo completamente honesto daqui para frente, sobre tudo. Meu dinheiro, minha família, meus medos, meus erros. E você acha que isso basta? Não. Mas é um começo. Mariana fechou o dossiê, olhando diretamente nos olhos dele. Gabriel, eu preciso te fazer uma pergunta e quero resposta honesta. Ok. Se eu fosse uma CEO milionária e você fosse um designer comum, você conseguiria ficar comigo, sabendo que eu sempre poderia resolver seus problemas com dinheiro, que nossa vida seria ditada pelas minhas possibilidades financeiras, que você sempre se sentiria menor. A pergunta atingiu Gabriel no âmago da questão. Ele tentou imaginar a situação invertida e percebeu com desconforto que seria extremamente difícil. Seria complicado, ele admitiu. Exato. E esse é nosso problema. Não é só sobre mentira, Gabriel. É sobre realidades incompatíveis. Gabriel sentiu como se estivesse perdendo ela novamente, mas desta vez por razões que ele não sabia como resolver. Então, não há esperança pra gente. Mariana ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei. Talvez. Mas seria um processo longo, difícil e sem garantias. Estou disposto a tentar. Mesmo se significar abrir mão de algumas coisas do seu mundo. Como o quê? Como resolver problemas com dinheiro. Como ter sempre a última palavra porque você paga as contas.
Como me proteger de dificuldades que fazem parte da vida? Gabriel começou a entender a profundidade do que ela estava pedindo. Não era apenas honestidade. Era uma mudança fundamental na dinâmica de poder entre eles. Posso aprender, ele disse finalmente. Pode? Ou quer aprender porque está apaixonado pela ideia de mim? Pela ideia de quem posso me tornar com você? A resposta pareceu surpreender Mariana. Ela o olhou com uma expressão que Gabriel não conseguiu decifrar. Ok, ela disse finalmente. Vamos fazer um teste. Que tipo de teste? Você fica em Salvador por 1 mês, trabalha na empresa do meu pai, ganha salário normal de gerente júnior, mora numa pensão, sem motorista, sem cartão corporativo, sem usar sua posição de CEO para resolver problemas. Gabriel sentiu o estômago revirar. E você? Eu observo. Se no final do mês eu acreditar que você realmente mudou, que consegue viver no meu mundo sem tentar me puxar para o seu, aí a gente conversa sobre possibilidades. E o investimento na empresa? Aceito, mas como empréstimo comercial, com juros de mercado e garantias reais. Nada de favor. Gabriel assentiu lentamente. Era mais do que esperava, mas também mais assustador do que havia imaginado. Aceito. Tem certeza? Porque não é brincadeira, Gabriel. É 1 mês inteiro longe do seu mundo, vivendo no meu. Tenho certeza. Mariana se levantou, estendendo a mão formalmente. Então, bem-vindo a Santos Construções, Gabriel Silva. Gabriel riu pela primeira vez em semanas ao ouvir o nome falso. Posso manter meu nome verdadeiro? Pode, mas aqui você é só mais um funcionário. Sem privilégios. Enquanto apertavam as mãos, Gabriel sentiu uma mistura de terror e esperança. Estava prestes a descobrir se era capaz de ser a pessoa que Mariana precisava, ou se havia mentido para si mesmo, tanto quanto havia mentido para ela. A diferença era que desta vez não haveria máscaras para se esconder atrás. O epílogo. 6 meses depois, o sol forte de março iluminava o canteiro de obras da nova sede da Santos Construções, um projeto que combinava técnicas tradicionais de construção nordestina com tecnologia moderna. Gabriel ajustou o capacete amarelo e limpou o suor da testa, enquanto conferia os prazos com a equipe de pedreiros. Seu Gabriel, chamou Severino, um mestre de obras de 45 anos que havia se tornado seu mentor informal. O pessoal da elétrica quer conversar sobre aqueles pontos no 2º andar. Vou lá, Gabriel respondeu, caminhando pelo canteiro com a naturalidade de alguém que havia aprendido cada aspecto do negócio nos últimos meses. O mês de teste havia se transformado em 2, depois 3, depois uma decisão permanente que surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo. Gabriel havia vendido sua participação majoritária na TechFlow para um fundo de investimentos, mantendo apenas uma pequena porcentagem como investidor passivo. O dinheiro havia sido reinvestido na criação da Oliveira em Santos Investimentos, uma empresa focada em recuperação e modernização de negócios familiares no Nordeste. Mari está no escritório? Ele perguntou para Carmen, que agora dividia seu tempo entre a cozinha e a administração financeira da empresa expandida. Está sim, meu filho. E está brava porque o sistema novo não quer funcionar. Gabriel sorriu. Nos últimos meses, havia aprendido que Mariana Brava era Mariana que se importava profundamente com alguma coisa, e sua paixão por fazer as coisas funcionarem perfeitamente era uma das características que mais o atraía nela. Encontrou Mariana no escritório modernizado, cercada por 2 telas de computador e várias pilhas de papéis. Ela havia voltado para Salvador permanentemente há 4 meses, assumindo a direção de tecnologia e processos da Santos Construções, que agora empregava 47 pessoas. Problema técnico? Ele perguntou, se aproximando da mesa. O sistema de gestão que você sugeriu está travando toda vez que tentamos integrar os dados de materiais com os cronogramas de obra. Gabriel olhou por cima do ombro dela, mas resistiu ao impulso de pegar o controle e resolver o problema imediatamente. Nos primeiros meses, essa havia sido sua maior dificuldade. Aprender quando ajudar e quando deixar que Mariana resolvesse as coisas sozinha. Quer que eu chame o técnico que instalou o sistema? Ele ofereceu. Já chamei. Ele vem amanhã.
Mariana se recostou na cadeira, finalmente olhando para ele. Como foi a reunião com os clientes da obra do shopping? Boa. Eles aprovaram a proposta de ampliação do prazo em troca da melhoria nos acabamentos. E, financeiramente, vamos ter uma margem 12% maior do que planejamos. Mariana sorriu. O sorriso genuíno que Gabriel havia aprendido a distinguir do sorriso educado que ela usava com clientes. Bom trabalho, sócio. A palavra sócio ainda causava um arrepio estranho em Gabriel. Oficialmente ele era sócio minoritário da Santos Construções, 30%, e Mariana e João dividiam o restante. Na prática, as decisões eram tomadas em conjunto, com João como presidente, Mariana como diretora de operações e Gabriel como diretor de desenvolvimento. Mari, ele disse sentando na cadeira em frente à mesa dela, preciso te contar uma coisa. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. Mariana fechou o laptop, dando-lhe atenção total. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma política de transparência absoluta, principalmente depois de algumas brigas monumentais sobre questões que Gabriel havia tentado resolver sozinho por querer ajudar. A TechFlow quer me contratar como consultor para a expansão no Nordeste. E você quer aceitar? A pergunta é, você se importaria se eu aceitasse? Mariana pensou por um momento. Seria muito tempo viajando, 2 semanas por mês em outras capitais. Nada que comprometa o trabalho aqui. E financeiramente? Gabriel hesitou. Nos últimos meses, eles haviam estabelecido um acordo sobre finanças pessoais que funcionava, mas ainda gerava tensões ocasionais. Gabriel havia comprado uma casa simples no bairro, próxima à família Santos. Eles dividiam custos quando saíam juntos, e ele havia aprendido a não resolver problemas financeiros dela sem ser expressamente solicitado. Seria suficiente para... Gabriel parou, reformulando. Seria um valor significativo. Gabriel Oliveira, depois de 6 meses você ainda tem medo de falar sobre dinheiro comigo? Ele riu. Seria 50 mil dólares por mês. Nossa. Mariana assentiu lentamente. É muito dinheiro. É. E pensei que poderíamos usar parte para acelerar a expansão da empresa, se você concordar. Usar como? Investimento, empréstimo, como vocês preferirem. Mariana se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o canteiro de obras. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você sente falta da vida que tinha antes? A pergunta o pegou de surpresa. Qual parte? O poder, a influência, os restaurantes caros, resolver problemas com uma ligação. Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Sinto falta da simplicidade de resolver tudo com dinheiro. Mas não sinto falta do isolamento que vinha junto. E vale a pena trocar tudo isso por... Ela gesticulou vagamente. Por isso aqui? Gabriel se levantou, se aproximando dela na janela. Lá fora, João conversava com um grupo de operários, todos rindo de alguma piada. Carmen atravessava o pátio carregando um termo de café para a equipe. Severino explicava alguma técnica para 2 jovens aprendizes. Mari, há 6 meses eu tinha uma empresa de 300 funcionários e não conhecia o nome de nenhum deles. Hoje conheço a vida de cada pessoa que trabalha aqui. E isso te faz feliz? Isso me faz real. Mariana se virou para ele. Real? Pela primeira vez na vida, acordo todo dia sabendo que vou trabalhar com pessoas que me conhecem de verdade, que se importam comigo como pessoa, não como posição. E comigo? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela provavelmente pretendia. Gabriel segurou o rosto dela com as 2 mãos. Com você eu descobri que amor não é sobre impressionar alguém ou ser impressionado. É sobre construir algo junto, mesmo quando é difícil. E tem sido difícil? Os primeiros meses foram um inferno, Gabriel riu. Lembra quando você me mandou dormir no sofá porque eu paguei a conta da farmácia do seu pai sem avisar? Você estava tentando ajudar. Eu estava tentando resolver um problema com dinheiro, ao invés de deixar você e sua família encontrarem uma solução juntos. E aprendeu a lição? Aprendi que às vezes ajudar é não ajudar, que respeitar sua independência é mais importante que proteger você de dificuldades. Mariana sorriu, encostando a testa na dele. Sabe o que mais me impressiona em você? O quê?
Você poderia ter ido embora depois de qualquer uma das nossas brigas. Poderia ter voltado para São Paulo, para o seu mundo confortável, para o seu apartamento em Moema. Por que eu faria isso? Porque é mais fácil. Porque lá você não precisa provar nada para ninguém. Gabriel a beijou suavemente. Mari, não estou aqui porque é fácil. Estou aqui porque é onde quero estar. Mesmo quando meu pai te acorda às 5 da manhã para ir ver uma obra problemática, mesmo quando sua mãe insiste em me ensinar a fazer vatapá aos domingos, mesmo quando brigamos sobre dinheiro, principalmente quando brigamos sobre dinheiro, significa que você se importa o suficiente para brigar. Mariana o abraçou e Gabriel sentiu novamente a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Gabriel? Aceita a consultoria da TechFlow. Você tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Quando você voltar de viagem, a gente vai jantar naquele restaurante caro que você sempre quis me levar. Gabriel se afastou para olhar nos olhos dela. Você odiou a ideia daquele restaurante. Odiei a ideia de você pagar tudo sozinho para me impressionar. Mas se a gente dividir a conta, e se for para comemorar o sucesso da nossa empresa, acho que posso sobreviver a uma noite com garçons que falam francês. Gabriel riu alto. Nossa empresa? Bom, tecnicamente ainda é Santos Construções, mas... Mariana sorriu com malícia. Mas João anda falando sobre aposentadoria. E sobre como seria legal ter netos para ensinar sobre construção. Gabriel sentiu o coração acelerar. Mariana Santos, você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? Estou sugerindo que talvez, depois de mais alguns meses, provando que consegue viver no meu mundo sem tentar me arrastar para o seu, a gente possa conversar sobre permanência. Permanência? Casamento, Gabriel. Estou falando sobre casamento. Gabriel a pegou no colo, girando com ela no pequeno escritório. Isso é um pedido? É uma possibilidade futura condicionada ao seu bom comportamento continuado. Posso trabalhar com isso. Naquela noite, durante o jantar na casa dos Santos, Gabriel olhou ao redor da mesa. João contando histórias de obra. Carmen servindo segundas porções. Mariana rindo de uma piada do pai. Ele mesmo sendo tratado como parte da família. 6 meses atrás, se alguém lhe dissesse que trocaria sua vida de CEO milionário por uma casa simples em Salvador, trabalho pesado numa construtora e jantares familiares barulhentos, ele teria achado a pessoa louca. Agora sabia que havia feito a única escolha sensata de sua vida. Gabriel, João disse, interrompendo os seus pensamentos. Amanhã quero que você conheça um terreno que estou pensando em comprar. Para que tipo de projeto? Residencial. Casas populares, mas com qualidade. Pensando no pessoal que trabalha conosco, para eles conseguirem casa própria. Gabriel assentiu, fazendo anotações mentais sobre financiamento e viabilidade. Vamos olhar juntos. E Mari, João continuou, você pode começar a pensar no design das casas. Algo que seja funcional, mas bonito, que as famílias se sintam orgulhosas de morar. Mariana sorriu. Já tenho algumas ideias. Gabriel observou pai e filha planejando juntos, incluindo-o naturalmente nas decisões, e sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Havia descoberto que sucesso não era sobre quanto dinheiro você tem ou quantas pessoas trabalham para você. Sucesso era estar rodeado de pessoas que conhecem seus defeitos e escolhem ficar mesmo assim. Era construir algo maior que você mesmo, algo que importa para pessoas que você ama. E pela primeira vez na vida, Gabriel Oliveira estava genuinamente bem-sucedido. O que vocês acharam da história de Gabriel e Mariana? Deixem seus comentários aqui embaixo. Numa escala de 0 a 10, como vocês avaliariam essa história? Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.